sonhou essa noite. Hoje de manhã. De manhã agora, na alvorada. Que acabava o tempo. Ela tinha ela tinha um relógio na mão que vai chamar a nossa atenção, vai dar um choque de realidade, que era até um G-Shock o relógio, um G-Shock com um ponteiro. E, de repente, esse relógio se destruía. E eu falei para ela, acabou o tempo. Tá, se acabou o tempo, a gente sabe que é 2023. Acabou o tempo, não tem outro tempo. Tempo a gente sabe que é ano. Um tempo, 2 tempos, 3 tempos, 3 tempos e meio. Um tempo, 2 tempos, meio tempo, 3 anos e meio. Então, um tempo é um ano. Então, acabou o ano. Acabou o tempo. A partir daí, tudo é trevas. Tudo é trevas. Tudo é escuridade. Tudo é mortandade. A partir daí já era. Outra coisa que eu quero falar. Mateus 5, verso 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino do céu. Vou fazer a continuação do vídeo, porque esse aqui eu fiz no WhatsApp, mas eu vou dar continuidade aqui no outro vídeo e vocês vão ver o que Deus quer falar. Presta atenção. Muita atenção. Mateus 5, verso 20. A maioria das pessoas hoje são só religiosas e Deus os considera irreligiosos. Entendeu? Irreligiosos. Essa é a grande verdade. Então, a maioria das pessoas, além de ser irreligiosos, estão mortos. Estão mortos na sua frieza, na sua religiosidade externa e aparente. Tem aparência de que vives, mas está morto. Tem aparência de que é fogo, labareda de Deus, mas é gelo, congelante. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa para você. Os escribas e os fariseus da época de Jesus eram assim. Eles eram famosos, entre aspas, por sua justiça gelada. Eles calcularam que a lei continha 246 mandamentos e 365 proibições. Uma proibição para cada ano. E tentaram obedecer a todos eles. Aí Jesus choca, dá um choque de realidade. Sim, Jesus choca o seu auditório ao dizer que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino do céu. Então, para entrar no reino do céu, na era da graça, no tempo da graça, o negócio é sério. Você tem que exceder essa justiça. 246 mandamentos, 365 proibições. O problema dos escribas e fariseus é que eles se contentavam-se com uma obediência externa. Inclusive as 603 leis, de Moisés. E Jesus ensina que as exigências de Deus são muito mais radicais do que práticas religiosas externas. A justiça que agrada a Deus tem uma só origem. Primeiro, pare e pensa no que eu vou te falar. A justiça que agrada a Deus tem uma só origem, o coração. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Deus conhece o coração de todos. Ele sabe o que passa por dentro. E o verdadeiro relacionamento com ele vem do coração. Tem muita gente mergulhando no abismo, porque se envolve com Deus
somente pensando em conquistas terrenas. Honra Deus de lábios, mas seu coração está longe dele. Seu coração está longe dele, só honra Deus de lábios. Jamais entrarão no reino dos céus. Jamais. A porta da graça se fecha. E ele é fechado do lado de dentro do mundo. Do lado de fora do céu. E é sugado para o inferno. Sugado para o inferno. A justiça que excede a religiosidade vazia dos irreligiosos provém do interior das pessoas. Seu coração está voltado para amar mais a satisfação da carne, amar mais uma mulher, um homem, uma casa, um bem, uma fazenda, um sítio, uma chácara. Amar esse mundo e as coisas que esse mundo há, amar a vaidade. Tem gente que ama a vaidade. Olha, eu e a Márcia ontem contemplamos na rua um frio, mas está um frio. E as mulheres andando peladas. Você acredita que a gente viu uma mulher com 80 anos de idade? Aí, que terrível, cara. A mulher botou uma brusinha furada, 80 anos de idade, cabelo vermelho, pintou o cabelo de vermelho, encheu... Igual a Rita Lee, é. De óculos. De óculos, igual a Rita Lee. Eu acho que até ela é roqueira, não é possível. Cabelo vermelho, um casaco fino, sem sutiã, com os peitos aparecendo. Os peitos aparecendo. Era branca? Branquela, os peitos aparecendo. 80 anos. Tá? E aí a brusinha furadinha, preta, mas furada. Tipo saída de praia. Entendendo? Aí, cara, assim, surreal. E garotas novas andando pela... Teve uma que a gente viu que ela tava com uma bermudinha jeans bem mostrando a polpa do bumbum, né? E passava ali meio seminua, uma garota nova, deve ter aqui uns 15, 16 anos, né, Márcia? Mais ou menos, aquilo ali. O que você acha? Acho que tem mais. Mais o quê? Uns 18? 20 anos? 20. 18 a 20 anos. E ali olhando os caras de carro para ver se alguém dá uma carona, chama, mexe, né? E você vê que o mundo tá perdido, gente. Mas não está diferente na igreja. Quantas mulheres dentro da igreja andando com as roupas para chamar atenção para os homens, né? Ficar olhando seus corpos, ficar desejando seus corpos. Nem é vista como crente. Entendendo? Um crente Cara, não deixa anda. que tá gravando aqui. Um crente não anda, né? É. Decente. Entendeu? Então, é triste. Mas essas pessoas nunca vão exercer a justiça que excede, que supera a dos escribas e fariseus. Se os escribas e os fariseus já não entraram no reino do céu, o que dirá o crente? Porque Deus é mais radical. Você tem que ser mais excessivo do que os escribas e fariseus. Olha só o problema. Olha o problema. Mas eu já ouvi crente dizer para mim assim: você acha que roupa leva para o céu? A roupa não tem nada a ver, não. Tem sim. Claro que tem. Porque a Bíblia, se a Bíblia não falasse das vestes, era uma coisa, mas a Bíblia fala das vestes. Você veste santa, veste limpa, né? Então. Veste adornada. Então. É justamente isso aqui que Jesus está falando. Essa própria passagem de Mateus 5, essa passagem aqui, está deixando bem clara. Você tem que conhecer os escribas e fariseus no que tange ao que fala, ao que pensa, ao que veste, tá? Ao que ora, ao que louva, a obra social. Que eu vou dizer para vocês assim, vou logo ser bem claro, vou rasgar o verbo, tá? Vou rasgar o verbo. Eu já fiz áudio aqui e vídeo aqui dos escribas e dos fariseus. Se vestiam do pé à cabeça, não mostrava nem a canela. Se vestiam bem, potencialmente bem. Diferente dos publicanos, diferente dos pastores que andavam pelados. Não, os escribas e fariseus se vestiam de uma forma impecável e santa.
Ele criou leis, 365 proibições. É proibido andar mostrando o corpo. Outra coisa, era proibido delinear o corpo. Os escribas jamais iriam fazer calça jeans, roupa apertadinha. Era tudo vestidão. Vestidão mesmo. Eu já fui em igreja que tem homens que vestem essas roupas. Isso. Era tudo roupa que tampava até o braço. Que nem tem mulher também, né? É. A igreja do Marcos Pereira. Justamente. Você dá o Google aí, você procura ver como é que eram as vestes dos escribas fariseus, você já vê que eles velavam por cobrir o corpo. Velavam, não fala. Não, fala, eu quero ver onde tu vai. Tá, então já começa por aí. Segundo, viviam dando esmola. Viviam ajudando o pobre. Sim, eles davam esmola, mas só que eu vou chegar nesse ponto das coisas dos escribas fariseus e você vai entender. Quando eles davam esmola, eles queriam aparecer. Ele notava se tinha alguém olhando, um grupo olhando, e ali vai um escriba, ali vai um fariseu. Aí ele viu um pobre, aí ele ia lá e dava esmola. Muitos pastores hoje em dia fazem isso. Vai lá, dá uma cesta básica e tira selfie mostrando o que deu. E ali o Senhor fala que ele já está ganhando galardão. Já ganhou o galardão, porque o que Deus quer? Que você exceda isso. Supere isso. Você dê a esmola, o que tua mão direita fizer, a esquerda não saiba. Não saiba. Entendeu? Não saiba. Então você tem que pensar sim em ajudar o pobre, mas no oculto. Não precisa ninguém saber, porque senão o teu galardão já foi feito. Se a tua intenção é os outros saber, se mostrar, já deu ruim. Já ganhou seu galardão ali, os homens te notabilizando. Então os escribas e os fariseus, eles viviam lendo a Bíblia todo dia. Eles liam. Todo mundo via na sinagoga, fora da sinagoga, nas praças. Eles liam a Bíblia todos os dias, só que lia sem entendimento. Lia só para o povo ver, e está lendo, o cara é capaz de nos ensinar. Porque ele lê as escrituras, mas não lê, a leitura deles ali é só para os outros caírem entendido da Bíblia, mas não era. Lia por ler, lia por ler. Ler por ler qualquer crente hoje faz. Dá ruim. Tem que ceder. Você tem que ler e entender. Você tem que ler e pedir o Espírito Santo para te ensinar. O discernimento do Espírito Santo para você discernir a palavra. Ler com entendimento. Que nem a gente faz aqui, Márcia. A gente usa o original grego e hebraico. Entendeu? Os escribas fariseus jejuavam. O crente não gosta nem de jejuar. Entendeu? O crente não gosta nem de jejuar. Só que ele jejuava errado. Fazia aquela carinha murcha assim, ó. Tá jejuando. Sabe? O crente tem que exceder. Jejuar, e ninguém precisa nem saber. Entendeu? E tá alegre, tá cantando, ninguém nem sabe que tá jejuando. Então, veja bem, os levitas louvavam todos os dias. Os levitas, os escribas e fariseus, sempre ia no templo diante dos levitas para eles louvar lá com ele. Sempre, estava sempre no templo louvando. Ainda que não estava louvando de coração, mas eles queriam mostrar para o povo que eles eram adorador. Eles adoravam o Senhor pelo louvor, adoravam o Senhor lendo a Bíblia, adoravam o Senhor jejuando. Os levitas sempre pregando, sempre falando de Deus na sinagoga, todo dia. Sempre abrindo a Bíblia e falando. Entendeu? Mas também, sobre as vestes aí, os fariseus podiam, né, escrever que já usar mas não é o quê? Sepulcro caiado. Sepulcro caiado, bonito, isso, fora. Mas a gente tem que andar decente. Tem que exceder. O crente tem que andar decente. Não, é isso que eu estou querendo dizer. O que Jesus está dizendo em Mateus 5? Se você não superar os escribas e fariseus, de maneira nenhuma, você entra no reino do céu. Olha a exigência. Olha que exigência. Superar ele no jejum, superar na oração, superar no louvor, superar nas vestes, superar no que fala, no que pensa, no que
adora superar. Jesus está sendo radical. Ou seja, estava bom o que o escriba e o fariseu estavam fazendo, só que não era o suficiente para eles entrarem no reino do céu. Porque eles estavam fazendo tudo aquilo, mas por motivação errada. Para ser notabilizado pelos homens, pelas pessoas. E ele ora bem, só vive orando. E ele louva bem, só vive louvando. E ele prega bem, só vive lendo a palavra. E ele é um bom homem, só vive ajudando o pobre. E ele é santo, porque só vive ataviado. E ele é isso, e ele é aquilo. E Deus está falando, ei. Começa a superar isso. Supera isso. Porque senão tu não vai entrar no reino do céu. Isso aí não lhe garante o céu. Porque estão meditando na palavra por motivação errada, para o povo só olhar que ele está lendo, mas ele não está meditando. Ele está só lendo por ler, para que alguém possa ver, entendeu? E dizer, ele é sábio. Ele está cantando por cantar, só para alguém poder olhar e dizer, ele é um adorador, por meio do louvor. Ele está jejuando e fazendo cara e boca de que está morrendo de fome. Ele só quer ser notado pelo homem. Entendendo? Tudo que ele faz, os fariseus e escribas faz, Deus quer que nós façamos também, mas de forma superior, da forma certa. Da forma certa. Entendendo? Se você não procurar exceder, de maneira alguma entrar no reino do céu, já está condenado. Já está condenado. Já está condenado. Não será arrebatado. Não será arrebatado. Tem que exceder, tem que superar. Vamos tirar nós aqui. Nós aqui, Maranata, nós procuramos exceder, superar os escribas fariseus. A gente passa 24 horas com Deus. Estamos orando aqui no nosso particular. Estamos louvando aqui no nosso particular. Estamos pregando aqui no nosso particular. Nós não saímos aí na rua querendo ser notabilizado por uma falsa justiça. Então, é isso que o Senhor está falando. Entendendo? Essa justiça que excede a religiosidade vazia, entendendo? Dos escribas e fariseu, provém do interior da pessoa. Agora, veja bem, devemos chamar o Espírito Santo mais e mais para dentro de nós, se encher dele, para que ele gere uma obra espiritual, produza uma obra espiritual. Jeremias 36, verso 27, vai dizer que o Espírito de Deus coloca dentro da pessoa as condições para que ela ande, obedeça, observe, guarde os estatutos e juízos de Deus, os desígnios de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus. Essa justiça que é chamada de novo nascimento, o nascer do alto, o nascer do Espírito. É nesse mover do Espírito no coração que produz a justiça que Deus quer e faz com que a pessoa tome posse do reino de Deus, reino dos céus. Veja bem, então Deus, quando chama a gente para um novo nascimento, com um novo coração, em vez de ser um coração de pedra, pensando somente em como agradar homens, Deus agora te chama para um novo nascimento para que você pense em como agradar a Deus. Porque o homem quer agradar a carne. Esse é o problema. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O que Adão e Eva fizeram ao comer do veneno do inimigo? Quiseram satisfazer a carne. A carne. Isso aqui que Deus concedeu para você não é o suficiente. Tem algo melhor que Deus está te escondendo. Eu quero te revelar coisas melhores do que essa. Te dar coisas melhores do que essa.
coma desse negocinho aqui, coma desse fruto aqui, e você vai poder desfrutar de algo melhor. O que Adão e Eva pensaram? Vou botar a culpa na Eva, na mulher. O que a Eva pensou? Pô, legal, quero satisfazer minha carne. Eu quero mais. Não estou mais suficiente. Não estou mais suficientemente contente com isso que Deus me proporcionou. Não, eu quero mais. Então, Queria mais. Justo. Queria tomar o trono de Deus. Justo. Entendeu? Então, pega a visão do que eu vou te falar. Até hoje o diabo faz isso. Quer colocar na cabeça do crente? Sim. Ele fez o homem, né, que é a Eva. Será que tá saindo aqui essa voz? Fala daqui, senta aqui para tu falar. Senta aqui. Ele fez a Eva cometer o mesmo pecado dele. Que ele queria ser mais do que Deus. Ele queria obter mais do que Deus. Então, e ele fez com que a Eva teve o mesmo desejo de descobrir o bem e o mal, querer saber também igual a Deus. Que na cabeça dele ele achou que ia ser igual a Deus, né? Só que ninguém é superior a Deus. Então, eu não sei se a ideia de Eva era querer superar Deus, mandar em Deus. Não, a Bíblia não me dá isso. Mas obter mais de Deus. Não vencer a Deus, se superar Deus e matar Deus. Não. Mas ela achou que poderia galgar mais coisas. E que Deus não estava deixando ela galgar. É essa a ideia que a Bíblia me passa. Então, mas O diabo não. O diabo queria ser superior a Deus, mandar em Deus, se possível, matar Deus. Então, mas o que eu quero dizer disso é que ele pecou contra Deus e ele fez o ser humano fazer a mesma coisa que ele. Sim, pecar contra Deus. Sendo que, é o que eu estou tentando dizer, é que ele pecou contra Deus querendo ser maior que Deus. E a Eva pecou contra Deus querendo mais de Deus. Ela não queria ser maior que Deus. Ela queria mais de Deus. A proposta do diabo, na sua mentira, é que se ela comesse do fruto, ela ia obter mais informação, mais prazer, mais coisas que Deus a ocultou. É isso que eu estou tentando passar. Então, veja bem. Essa mensagem de hoje é o seguinte. Presta bem atenção. O diabo continua querendo que nós venhamos obter mais coisas do que Deus já nos proporcionou. O diabo quer que a gente fique insatisfeito com o que tem. Você olha para o que você tem, eu olho para o que eu tenho, e o diabo quer que a gente fique insatisfeito. Se ele conseguir fazer com que a gente fique insatisfeito com o que temos, ele já triunfou. Agora, Deus quer que a gente entenda o seguinte: os escribas e fariseus, eles não estavam contentes, satisfeitos com o que tinha. Eles queriam mais. Eles queriam ser adorados pelos homens, admirados pelos homens. Entendendo? Eles queriam ser cortejados pelos homens, ser visto pelos homens. Tudo que o diabo quer. Agora eu vou trazer para hoje. Se uma pessoa cristã for parar no deserto sozinho, ela não vai se preocupar de estar usando ou não um batom, usando ou não um brinco, usando ou não um cabelo pentado, usando ou não umas vestes sedutoras.
tá? Ela não vai estar se preocupando com nada. Porque não tem homens para olhar, não tem mulheres para olhar, não tem pessoas para olhar. Então, mas se ela está no meio da sociedade, ela quer usar brinco, batom, cabelo pintado, ela quer ser notado, entendendo? Pelos homens. E aí é que está o problema, entendendo? O problema todo está nisso. Por quê? Porque Deus está falando, a sensualidade é pecado, a vaidade é pecado. Deus, eu vou ser bem sincero para você, que nem uma revelação uma vez que Deus me deu. Agora me veio a memória, o Espírito traz à memória aquilo que eu aprendi. Entendeu? Presta bem atenção. Deus poderia chegar para o homem e falar assim, ó, só quero o coração. Pode andar pelada, pode andar pelado, pode fazer o que quiser, só quero o coração. E se o teu coração for bom, eu vou te levar para o céu. Não podia? Podia. Mas ele não vê como o homem vê. Não, eu não vejo que isso me satisfaça de forma plena olhar para a pessoa e dizer, ela me ama. Eu não vou conseguir provar o amor dessa pessoa por mim só por esse tipo de situação. Amar a Deus, Deus entendeu da seguinte forma, amar a Deus é você se contradizer, é você se contrariar por amor de alguém. Deus uma vez me deu uma revelação seguinte, uma mulher quando conhece um homem, e ela ama aquele homem de paixão, ama mesmo, está extremamente apaixonada por ele, ela se contraria por causa dele. Ela não gosta de teatro. Aí ele chega, amor, vamos pro teatro hoje comigo? Eu quero ver uma peça tal, vamos comigo? Ela vai. Ela não gosta do teatro, mas ela vai. Amor, hoje tem um jogo importante, no Maracanã não tem quase ninguém. Entendeu? Mas eu preciso ver esse jogo, queria ver esse jogo contigo, queria sua companhia. Você vai, ela não gosta de futebol, ela odeia futebol. Mas ela vai. Amor, poxa, hoje eu queria experimentar uma maconha aqui dentro de casa, cara. Uma vez só, pra saber como é que é. Eu preciso da tua companhia, se eu passar mal e tal. Entendeu? Só hoje, poxa. Ela vai deixar ele fumar a maconha ali dentro da casa. Amor, eu sei que você não gosta de cerveja, mas toma um copinho de cerveja comigo, só umzinho. E vai se corrompendo. E ela vai se corrompendo. Vê se tá entendendo? E por amor, ela vai se contrariando. Por amor, ela vai se contrariando. Ela vai fazendo tudo que não gosta. Entendendo? Tem mulher que não suporta o sexo errado. O sexo traseiro. Sexo errado. Tá? Não suporta. Mas por amor ao homem, ela se sujeita. Dói, machuca. Arrebenta com ela. Entendendo? Mas ela, por amor ao homem, ela se machuca. Ela se arrebenta. Amor, eu tô preso aqui na cadeia, eu tô precisando de pó, de maconha, bota aí na calcinha, bota aí, vem aqui no presídio. Ela sabe que vai ser pega, o risco de ser pega é tamanho. Mas por amor àquele homem, ela vai. E é presa por ele. Perde anos da sua vida na cadeia por causa dele. Entendendo? Então, por amor ao homem, ou vice-versa, tá? Tem homem também que faz loucura com mulher, diz, mata meu marido pra mim. O cara tá apaixonado pela mulher, a mulher é casada, mata meu marido pra ele, vai lá e mata. Rouba por mim. Eu quero tanto isso, não tem dinheiro. Poxa, ele vai e rouba. Entendendo? Ele vai e rouba. Então, é assim que Deus vê as coisas. Para provar que me ama, você vai se machucar. Você vai se contrariar. Para provar que me ama, você vai mortificar a carne. Para vivificar o espírito. Se eu agrado a carne, eu desagrado o espírito. Se eu vivifico a carne, eu mortifico o espírito. Se eu alimento a carne, eu deixo o espírito desnutrido. Ou uma coisa ou outra. Entendendo? Então, amar a Deus é se contrariar, é se machucar, é ser crucificado.
É ser crucificado com Cristo. É matar a carne, a vontade da carne. Você não foi chamado para fazer a tua vontade. Você foi chamado para fazer a minha vontade. E a minha vontade te contraria. A minha vontade te machuca. A minha vontade te crucifica. A minha vontade te flagela. A minha vontade te leva para o deserto. A minha vontade te leva para o vale. A minha vontade te leva para o redemoinho. A minha vontade te leva para extremos. A minha vontade te leva a se contrariar. Se alguém te dá uma tapa na cara, a tua vontade é devolver. Mas se você ama Deus, Ele vai te dizer, não, dê a outra face. Aqui na carne, bateu, levou. Aqui no espírito, bateu, toma, tem a outra aqui para tu bater também. Entendendo? Gente, isso é superar, exceder aos escribas e fariseus. Entendendo? A minha vontade é o quê? Ficar 24 horas no jornalismo das televisões. 24 horas envolvido no jornalismo. A maior vontade dos crentes é ficar a manhã toda vendo o jornal da TV aberta ou da TV fechada. Mas a vontade de Deus é que eu passe a minha manhã toda fazendo vídeo, fazendo áudio, fazendo textos escritos. A minha vontade à tarde é ficar o tempo todo vendo um filme de Hollywood. Brad Pitt, Denzel Washington, Vin Diesel, Arnold Schwarzenegger. Mas a vontade de Deus é que eu passe a minha tarde toda no Espírito, fazendo vídeo, fazendo áudio, fazendo escrito. A minha vontade à noite é passar o tempo todo vendo jornalismo. Mas a vontade de Deus no meu espírito é que eu passe a noite toda envolvido com as coisas de Deus. Então, gente, isso é exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Isso é exceder. Sabe? Então, se você não nascer de novo, não for como uma criança, nunca verá Deus. Tem que nascer de novo, excedendo a justiça dos escribas e fariseus. De maneira alguma tu verá Deus se tu não nascer de novo. De maneira alguma. De maneira alguma. A porta da graça se fecha e não tem outra maneira de você se salvar. Presta bem atenção. De maneira alguma. A porta da graça se fecha e você não tem outra forma de se salvar. Na tribulação e grande tribulação, lembrando, é judeus. Judeus. Agora eu vou concluir o vídeo com a Bíblia. Tá? Concluir o vídeo com a Bíblia. Tá? Vamos lá. Lucas 1, verso 53. Aqui, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Lucas 1, verso 23. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Presta bem atenção. Tá aqui. Fome da palavra. Quem tem fome da palavra, ele encheu de bens. Agora, os ricos. Os ricos têm fome de quê? De riqueza. Conquistas terrenas. Conquistas terrenas. Deus despediu eles, vazios, para dentro do inferno, sem bem algum, sem ouro, sem prata, sem pedra preciosa, sem mansão, sem ruas de ouro, sem mar de cristal, sem nada, sem bem algum, sem bens algum. Porque o rico só pensa em conquistas terrenas.
E o que tem fome da palavra, esse é rico no céu. Deus vai os encher de bens. Lucas 1, verso 53. Deus concluindo a palavra.